Oiê, eu sou a Lupa Nitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz essa bolsa trapézio super fofinha, bem estruturada, forrada e sem acabamento em viés. Bora costurar? Essa bolsa trapézio tem o tamanho ideal. Ela não é muito grandona, pesadona ou que vai ocupar espaço no armário, mas ela cabe muita coisa lá dentro. Tem 2 bolsos internos, o forro também é estruturado, então ela fica todinha estruturada por fora e por dentro. Por ser forrada, não tem acabamento em viés. Ao longo do vídeo eu vou explicando por que eu fiz essas escolhas, mas se você não gostou desse jeito, não tem problema. Dá para usar as mesmas medidas que eu passei dos tecidos para fazer uma bolsa comum com acabamento em viés. Bora lá ver então como que eu fiz essa bolsa trapézio. Materiais utilizados. Para a parte externa, 45 por 60 centímetros no tecido estampado e 45 por 60 centímetros na manta R2. Para o forro, 45 por 60 centímetros no tecido de poá e 45 por 58 centímetros na manta R2. Bolsos internos, 20 por 26 centímetros, 2 vezes no tecido estampado. 45 centímetros de zíper de metro número 5, um cursor. Puxadores do zíper, 6 por 8 centímetros, 2 vezes no tecido de poá. Alça de mão, 2 vezes 50 centímetros de alça de algodão de 3 centímetros de largura. Tecido para forrar a alça, 54 por 8 centímetros, 2 vezes no tecido de poá. Passo a passo. Vou começar com a alça de mão. Fiz a marcação da metade da alça e também no tecido que vai forrar a alça. Vou centralizar os dois pelas marcações das metades. O avesso do tecido sobre a alça. O tecido fica na borda da alça, mais ou menos 1 centímetro da borda. A alça fica centralizada no tecido. Tem que sobrar tecido nas 2 pontas. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Passei um zigue-zague na bordinha do tecido. Envolvo a alça do tecido puxando bem, para não ficar tecido folgado, não pode ficar sobrando. Dobro a borda do tecido alinhando com a alça. Faço isso em toda a alça. Prendo com alfinetes. Vou passar um pesponto próximo às 2 bordas maiores da alça. Ficou assim. Eu estou aqui com a parte externa, uni tecido e manta com uma costura de segurança em toda a volta. Vou colocar as alças. Nas bordas menores, eu vou fazer as seguintes marcações com a caneta fantasminha. Da borda de cima, eu marco 5 centímetros. Fiz a marcação da metade. Do meio para cá, eu marco 6 centímetros. Do meio para lá, eu também marco 6 centímetros. Nestas marcações, eu vou colocar as alças. A ponta da alça só tem tecido. Aqui nesta marcação é onde começa mesmo a alça de algodão. Vou alinhar este começo da alça de algodão com a marcação no tecido externo. Vou costurar sobre esta marcação. Com a outra ponta da alça, a mesma coisa. A ponta da alça de algodão está aqui e eu vou alinhar esta ponta com a marcação no tecido. Vou fazer as costuras nas marcações. Ficou assim. Corto as pontinhas das alças para que elas não apareçam. Se você preferir, já pode tombar a alça para o direito e fazer o acabamento. Eu não vou fazer na minha peça, eu vou colocar rebites lá no final.
Eu acho que o rebite valoriza a peça, é muito mais prático de fazer do que a costura e o melhor é que ele vai unir a parte externa e o forro. Então, por enquanto, eu vou deixar assim mesmo. Vou colocar o zíper na parte externa, direito do zíper com o direito do tecido. Vou fazer a costura definitiva usando o próprio pé calcador para zíper como margem de costura. Ficou assim. Passei também um zigue-zague nas bordas para dar acabamento. Com o outro lado do zíper, eu vou alinhar a outra borda do tecido. Lembrando de alinhar também a lateral da parte externa. Vou fazer a costura definitiva usando o pé calcador para zíper como margem de costura. Ficou assim. Eu vou prender esta sobra de costura e zíper com pontinhos à mão, pegando só a manta, sem aparecer no direito do tecido. Mas você pode fazer um pesponto à máquina se preferir. Ficou assim. Isso vai facilitar para fazer o acabamento final da bolsa. Coloquei o cursor do zíper e deixei ele lá no meio com as duas pontas do zíper fechadas. Vou fazer os puxadores. Eles ajudam na hora de abrir e fechar o zíper, mas também dá para colocar uma alça mais comprida com mosquetões presos a eixos puxadores. Dobro o tecido direito com direito. E eu vou fazer uma costura no lado maior. Costurei. Viro para o direito. Deixo a costura no meio. Dobro o puxador ao meio. E eu vou fazer uma costura de segurança para prender as pontas. Os puxadores ficaram assim. Vou fechar as laterais da bolsa. Centralizo o meio do zíper com a metade da parte externa. Prendo com alfinetes. Posiciono o puxador, centralizando com o zíper. Aqui na dobra, uso algum objeto de ponta arredondada para fazer a dobra e não formar preguinhas no tecido. No outro lado, a mesma coisa. Centralizo o meio do zíper com a metade da parte externa, prendo com alfinetes, posiciono o puxador centralizando com o zíper. Nas dobras, uso algum objeto de ponta arredondada para fazer a dobra e não formar preguinhas no tecido. E vou costurar nas duas laterais. Ficou assim. Agora eu vou fazer as caixinhas de leite nos cantos para dar profundidade à bolsa. Eu marco com um giz esta dobra lateral. Eu tenho que alinhar esta marcação com a costura da bolsa. Eu vou sentindo com os dedos que a costura está alinhada com a marcação. Quando estiver alinhado, eu prendo com alfinetes. Uso algum objeto de ponta arredondada pelo direito da peça para não formar preguinhas no tecido. Vou marcar a linha da costura. Desta lateral do zíper para baixo, eu marco 5 centímetros. Da costura, não é da sobra de costura, é da costura para baixo, eu marco 8 centímetros. Com uma régua, eu traço uma linha de marcação a marcação.
Eu vou fazer esta mesma marcação em todos os outros cantos da bolsa. Fiz as marcações. Vou costurar sobre estas linhas. Costurei. Vou cortar as sobras de tecido. Uma outra forma de fazer esta peça é costurar parte externa, uma manta e forro juntos, embutindo o zíper, e fazer o acabamento com viés, tanto nas laterais da bolsa quanto nas caixinhas de leite. Como eu escolhi fazer a peça forrada, eu vou fazer um zigue-zague nas sobras de costura para dar acabamento. Ficou assim. Viro para o direito. Olha que fofinha que ela fica. Mas, na minha opinião, falta um pouco mais de estrutura para a bolsa. Por isso que eu escolhi colocar manta também no forro e fazer essa peça forrada e não com acabamento em viés. Vou fazer os bolsos internos do forro. Dobro o tecido direito com direito e vou costurar uma lateral, a parte de baixo deixando uns 2 dedos para usar a técnica de abertura e a outra lateral. Costurei. Corta os cantinhos para não ficar com excesso de tecido quando virar para o direito. Vim com a sobra de costura na abertura. Descosturo. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro. Os bolsos ficaram assim. Coloquei uns pinguinhos de cola para tecido na abertura, só para deixar os tecidos no lugar, mas é opcional. Depois, quando eu for costurar o bolso ao forro, eu vou acabar fechando a abertura. Já aproveitei e vinquei o bolso ao meio para marcar a metade. Vou preparar o tecido de forro. No forro, eu também coloquei manta para estruturar. Mas o tecido é 2 centímetros maior que a manta. Então, eu centralizo tecido e manta e fica sobrando 1 centímetro do tecido nesta ponta menor e 1 centímetro na outra ponta. Fiz uma costura de segurança nos 2 lados maiores. Nestas pontas, eu vou envolver a manta com o tecido. Eu vou dar nos pontinhos à mão para prender. Como eu vou dar pontinhos à mão, eu vou pegar a pontinha do tecido e manta sem aparecer no direito do forro. Se você preferir costurar a máquina, tome cuidado para o tecido não sair do lugar, para não ficar com folga de tecido sobre a manta. Ficou assim. Vou fazer a marcação dos bolsos internos. Da borda de cima para baixo, eu marco 6 centímetros. Marco também a metade. Posiciono o bolso da marcação para baixo, centralizando forro e bolso. Onde tem a abertura do bolso, tem que ficar para baixo. Aqui é onde o tecido está dobrado. Vou costurar nestes 3 lados. No outro lado, a mesma coisa. O tecido dobrado do bolso para cima. Da marcação de 6 centímetros para baixo, centralizando forro e bolso. Vou costurar nestes 3 lados. E os bolsos ficaram assim. No forro, eu marquei as metades, dobrando o forro ao meio. Vou dobrar um lado do forro, mas eu não vou deixar na marcação da metade. Vou deixar meio centímetro antes desta marcação.
Com o outro lado, a mesma coisa, meio centímetro antes da marcação. Com isso, fica um espaço de 1 centímetro entre as bordas. No outro lado, a mesma coisa. E a partir de agora, é igual da parte externa. Eu vou falar mais rapidinho, mas se você ficar com dúvidas, deixa nos comentários que eu respondo. Vou costurar as duas laterais. Costurei. Vou montar as caixinhas de leite da mesma maneira. Marco com um giz a dobra lateral. Alinho esta marcação com a costura da bolsa. Uso algum objeto de ponta arredondada pelo direito para não formar preguinhas no tecido. Prendo com alfinetes. Da pontinha do tecido para baixo, eu marco 5 centímetros. Da costura para baixo, eu marco 8 centímetros. Com uma régua, eu traço uma linha de marcação a marcação. Vou repetir estas marcações nos outros cantos do forro da bolsa e eu vou costurar sobre as linhas. Costurei. Corto as sobras de tecido nos cantos. Vou fazer um zigue-zague nas sobras de costura para dar acabamento. O forro ficou assim. Eu vou virar para o direito, mas é só para você ver como que ficou. Quando você estiver fazendo a sua peça, não precisa desvirar. Hora de unir parte externa e forro. Com o forro para o avesso, coloco dentro da parte externa. Com paciência, eu vou ajeitando cantinho com cantinho, costura com costura, acomodando tecidos e manta. Alinho a borda do forro na costura do zíper da parte externa. Vou prender com alfinetes. Por enquanto tá assim. O forro esconde a costura do zíper. Eu vou dar pontinhos à mão para prender o forro à parte externa. É mais fácil fazer este acabamento se eu virar a bolsa para o lado do forro. Os pontinhos pegam o tecido de forro, zíper e a manta do tecido externo, mas não pode pegar no tecido da parte externa para não aparecer no direito da bolsa. Eu vou fazer isso em toda a boca da bolsa, sem aparecer no direito. E ficou assim. Eu também dei uns pontinhos na parte de baixo da bolsa pelas costuras para unir parte externa e forro. Assim o forro não vem junto quando eu pegar alguma coisa dentro da bolsa. Viro para o direito. E olha como ela fica toda estruturadinha. Vou terminar o acabamento das alças. Tomba a alça para o direito. Aqui você pode costurar um retângulo com um X no meio, duas costuras paralelas. Eu vou colocar 2 rebites número 3 duplo. Isso me ajuda ainda mais a unir parte externa e forro. Ficou assim.
Uma bolsa charmosa, num tamanho bem prático, cabe bastante coisa, mas não é tão grande. Tem 2 bolsinhos internos, ela é super bem estruturada, forrada e sem acabamento em viés. Me diz se você já fez uma bolsa trapézio, se você gostou desse jeito, com o bolso forrado, com a bolsa toda forradinha, ou se você prefere daquele jeito mais comum, com acabamento em viés. Conta pra mim também quais são as modificações que você faria neste projeto, quais detalhes que você adicionaria, eu vou adorar saber. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e se gostou da ideia, clicar em curtir. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo.